Três mentiras que atrapalham no seu foco. Três mentiras que atrapalham você a seguir o caminho do essencialista. Olha, muitos de nós caímos nessas três armadilhas e volta e meia a gente se perde no caminho que a gente quer seguir, né? Um caminho mais essencialista, sabe? Um caminho direcionado para aquilo que a gente considera essencial, aquilo que realmente importa para a nossa vida, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente quer realizar, aqueles nossos propósitos verdadeiros, realizar nosso talento, expressar nossa habilidade, nossa capacidade, é viver um dia a dia, uma semana, um mês, com aquela sensação de realização. Então, todos nós queremos, né, nos conectar com aquilo que é essencial. Claro, tenho certeza que assim também é o seu desejo, né, de se conectar com aquilo que é essencial para você. Então, hoje vamos conversar sobre três mentiras. Essas mentiras são armadilhas que afastam a gente do nosso foco, que afastam a gente do nosso caminho do essencialista. Sabe quais são essas três mentiras, essas três fake news? Observe se você não já caiu muito nessas armadilhas e se você, com alguma frequência, não repete nas suas frases, no seu dia a dia, essas três mentiras, essas três fake news, né? São falácias, né? Porque elas não têm uma consistência, não são verdades que orientam a nossa vida. Quais são as três mentiras? Primeira mentira, eu tenho que fazer, eu tive que fazer, né? E quantas vezes a gente expressa, né, essa falácia? Depois a gente explica aí. Segunda falácia, segunda mentira. Tudo é importante. Tudo é importante. Também a gente acaba falando no nosso dia a dia e dizendo, olha, eu estou sobrecarregado, eu estou sobrecarregada. Mas por quê? Ah, porque tudo é importante, tudo é importante. Chegou no final do dia e eu não fiz algo que... É isso aí que você está falando aí de essencial, não fiz. Por quê? Porque tudo é importante. Então, segunda falácia. Já já a gente explica também. E a terceira falácia, a terceira armadilha é também a gente acreditar assim, eu dou conta de tudo. Eu dou conta de uma coisa e também dou conta de outra coisa. Não, né? A gente perde o rumo, a gente dispersa a nossa energia, fica exaurido, né? Cansado, né? Esgotado, desgastando toda a nossa energia sem investir tempo de qualidade, né? Profundidade naquilo que realmente importa, naquilo que é realmente essencial. Então, essas são as três mentiras que nos tiram do foco. Você já saiu do foco daquilo que você se propôs a realizar porque era importante mesmo para você, que tocava ali o seu coração, que fazia você sentir que está florescendo e você deixou de fazer, adiou, protelou, procrastinou por conta dessas três mentiras? Quais são? Quais foram que a gente falou aqui? Eu tenho que fazer. Tudo é importante. E eu dou conta de tudo. É importante a gente buscar um amadurecimento das nossas escolhas, né? E prestar bem atenção se a gente não está fazendo
as nossas decisões, as nossas escolhas de forma irrefletida, né? Sem uma reflexão mais aprofundada, sem clareza, né? Sem ter clareza no que realmente a gente quer. E aí, no dia a dia, olha, isso é muito comum, a gente repetir essas frases, né? A primeira, meu Deus do céu, né? Quantas vezes a gente não já repetiu essa frase? Quando a gente diz assim, ah, eu fui em um evento ou uma solenidade, uma atividade que não tinha nada a ver comigo. Ah, mas por que você foi? Ah, mas eu tive que ir. Ah, mas por que você teve que ir? Ah, se eu não fosse, ia ser chato, né? Ia ficar chato, porque o pessoal todo estava lá, né? O pessoal todo do trabalho, sei lá, né? Do trabalho, ou da igreja, ou da família, iam todos, né? Então, eu tive que ir, não tive escolhas, olha como a gente fala, né? Não tive escolhas. E com isso, a gente exerce aí um erro que é fatal, assim, para o nosso propósito de caminhar um caminho mais leve, mais essencial, mais essencialista, de escolher florescer, florescer a autenticidade, né? Florescer aquilo que realmente vibra dentro da gente, pulsa o coração que ali quer se expressar melhor, né? Então, a gente precisa riscar do nosso dicionário o tenho que e substituir por eu escolho. Ah, mas então vamos dar o mesmo exemplo, mas você foi naquele evento por quê? Eu escolhi ir. Por quê? Eu escolhi ir porque ficava chato não ir e aí depois eu poderia ficar numa saia justa, sabe? Eu tenho medo de retaliações. Então, eu escolhi. Percebe a diferença? Então a gente acaba assumindo uma maturidade, né? Uma responsabilidade sobre as nossas escolhas. Tá certo que muitas vezes a gente fala assim, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, a família vai ficar sem o suprimento, né? Sem a manutenção semanal, mensal, né? Mesmo assim, a gente pode responder que sim, que eu escolhi trabalhar para não deixar a família sem o suprimento, né? Sem o custeio do seu dia a dia. E sabe, quando a gente coloca essa escolha, essa palavra por si só, já nos coloca naquela posição de responsabilidade, de protagonismo. E vale a pena a gente refletir, fazer essa troca, né? Trocar o tenho que por eu escolho, porque muitas vezes a gente vai perceber que coisas que a gente faz pela força do hábito de que eu tinha que ir, eu tinha que fazer, eu não tinha outro jeito, eu não tinha escolha, a gente vai amadurecendo e vai fazendo sim nossas escolhas. Ah, eu não fui não. Ah, mas podia ficar chato. Eu escolhi assumir, né? Eu escolhi enfrentar a chatice mesmo, a chateação, né? Então eu escolhi porque tinha algo, alguma luz brilhando dentro de mim, né? Então, alguma clareza do que eu realmente queria realizar. Então, veja como é importante observar essa primeira falácia, né? Essa primeira armadilha para não cair nela, né? A segunda armadilha, qual foi? É de que tudo é importante. E aí já se conectou com a primeira, né? E a gente diz, também eu fui porque era importante. Também outra coisa é importante também. Então o dia ficou cheio de tantas coisas importantes e eu não fiz aquilo que eu tinha proposto para mim mesmo. Sei lá, por exemplo, uma atividade física para minha saúde. Foi ficando para depois, foi ficando para depois, tudo era importante, tudo era importante. No final do dia, não fiz aquilo que eu tinha definido como importante, essencial para mim. Então, observe que quando a gente coloca tudo nessa escala, no grau de importância, sem criar uma hierarquia, a gente cai nessa armadilha, né? Então, qual é a verdade?
A verdade é de que, na realidade, a maioria das coisas que a gente faz durante o dia deixa de ser importante, deixa de se conectar com aquilo que a gente realmente valoriza, com aquilo que realmente a gente quer realizar. Então, a maioria das coisas é desimportante, né? Então, vamos prestar atenção assim na desimportância da maioria das coisas que acontecem no nosso dia, o que tem aí na sua pauta. Observe aí direitinho e veja, você tem repetido com frequência que tudo é importante, mas você pode perceber, prestar atenção que se colocar num grau, né, numa hierarquia de importância, você vai encontrar aquilo que é realmente importante para você. O que é importante para você florescer uma vida cheia de significados, né? Eu gosto de citar aqui, já citei recentemente, a reflexão lá da enfermeira australiana Bronnie Ware, né, que perguntou para as pessoas que estavam no estágio terminal, né, fazendo lá aqueles cuidados paliativos, e ela ouvia, prestava atenção nos maiores arrependimentos, né? E o maior, né, o que recebeu mais destaque era o arrependimento de eu queria ter vivido uma vida de acordo com os meus valores, aquilo que eu queria realizar, e não o que as pessoas esperavam que eu realizasse, né? Então, observe, então, o que é importante para mim, veja que isso vale a pena, isso faz um sentido enorme na nossa vida, no nosso florescimento, né? E, por fim, qual foi a terceira armadilha? A terceira fake news que a gente falou, que tira a gente do foco. Eu posso fazer as duas coisas, as três, as quatro, e a gente vai assumindo um monte de compromissos e a gente exaure a nossa energia, né? Gasta, né? Desgasta a nossa energia, fica mesmo acabado ali, baratinado, né? Feito barata tonta e não consegue realizar o nosso propósito, aquilo que é verdadeiro para a gente. Então, qual é a verdade? A verdade é que tudo envolve escolha e envolve renúncia. Se eu escolho uma coisa, eu preciso renunciar de outra. E o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que realmente é significativo para mim, aquilo que vai me colocar no caminho do essencialista. Ou seja, vou seguir um caminho que é essencial para mim, com leveza, sem peso, sem ficar se arrastando e se sentindo como se estivesse murchando muito mais do que florescendo, né? Então, recapitulando aqui, quais são as 3 mentiras que tiram você do seu foco, do caminho do essencialista? Tenho que fazer. Substitua por eu escolho fazer. Tudo é importante. Substitua por nem tudo é importante. Poucas coisas são realmente importantes. Terceira falácia, eu consigo dar conta de tudo. Substitua por o que é que eu preciso abrir mão para fazer aquilo que realmente é prioritário para mim. Observe esses ensinamentos. Hoje estou trazendo esta reflexão inspirado numa obra belíssima que é Essencialista. É um livro escrito por Greg McKeown, que ele fala sobre a disciplinada busca por menos. Escolha fazer menos, só que assim, escolher fazer menos de muita coisa e escolher fazer mais daquilo que é realmente essencial para você florescer. Então, floresça uma vida significativa, independente do avançar da idade, fazendo essas escolhas. Muito obrigado. Namastê. Tchau, tchau.